Bem, pessoal, boa noite. Vamos tratar aqui do tema geometria analítica com o estudo da reta. Esse estudo da reta é o estudo analítico da reta, então é o estudo no plano cartesiano da reta. Ele tem uma importância muito grande no estudo de derivada e de integral. Então, para a gente compreender o estudo da reta e definir a equação de uma reta, o que a gente precisa saber? Primeiro é importante a gente entender sobre a inclinação de uma reta. Então, eu tenho aqui o meu plano cartesiano, eixo x, eixo y. Nós sabemos que qualquer ponto que a gente pega na reta, a gente fala que ele tem uma abscissa e uma ordenada. A abscissa é referente ao eixo x e a ordenada ao eixo y. Então, a abscissa nesse caso seria esse x, a ordenada está aqui. E o que nos interessa mais é exatamente a inclinação da reta. O que vem a ser a inclinação de uma reta? É o tanto que ela vai variar para o lado do eixo x ou para o lado do eixo y. Bom, quem me fala sobre a inclinação da reta é exatamente esse ângulo que a reta forma no sentido horário com o eixo x. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. E o coeficiente angular da reta, coeficiente angular, que a gente chama de m, ele vai ser dado pela tangente desse ângulo, tangente do ângulo alfa. Muito bem. Quando eu penso em tangente do ângulo alfa, então eu tenho como, observando o meu gráfico, eu descobrir quem que é a tangente desse ângulo alfa. Bom, o que a gente vai fazer? A gente precisa, no caso, então, de ter uma reta. O que define uma reta? São dois pontos. A reta é formada por infinitos pontos, mas dois pontos definem uma reta. Então, imagine aqui, por exemplo, que eu conheço as coordenadas desse ponto e desse ponto. Vamos chamar esses pontos aqui de A e B. Eu vou falar que meu ponto A tem abscissa x0 e ordenada y0. E o meu ponto B tem abscissa x e ordenada y. Bem, isso aqui não é nada muito rigoroso, né? A gente pode chamar quaisquer letras esses valores aqui, e aí a gente vai escolher o que é melhor. Bom, eu escolhi x0 e y0, que a gente sabe que quando a gente usa o zero, a gente usa normalmente para indicar um valor inicial. Então, aqui são as coordenadas que tem menores valores, né? E o x, y, que está mais à direita, então são valores maiores. Mas isso daí fica a critério de cada um. E o ângulo aqui, alfa, que essa reta forma com o eixo x sempre no sentido horário. Muito bem. Se eu prolongar aqui, esse segmento aqui, ó, prolongar essa linha que eu tracei aqui, eu percebo que essa minha linha, ela é paralela ao eixo x. E sendo paralela, eu considerando essa reta uma transversal, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo que encontra na paralela de baixo. Portanto, ele também é alfa. Além disso, eu percebo que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, a partir das coordenadas do ponto, eu tenho como descobrir quem é o meu coeficiente angular dessa reta. E generalizando para qualquer reta, desde que eu conheça dois pontos dela. Bom, quando eu quero saber quanto mede esse lado do triângulo, que é o cateto oposto a alfa, basta eu ir no eixo y e ver que ele tem essa medida da diferença entre esses valores.
Então, ele é y menos y0. Da mesma maneira que esse outro cateto aqui, desse triângulo retângulo, vai ter como medida x menos x0. Então, quem que é o meu coeficiente angular? Pessoal, vocês vão perceber que, na verdade, a derivada primeira de uma função é o coeficiente angular. Então, ela tem tudo a ver com a nossa equação da reta, com esse ângulo que a gente está falando, né? Que a derivada primeira, ela exatamente fala sobre o coeficiente angular da reta tangente a um determinado ponto de uma curva, que vão nos dar importantes medidas e coisas significativas em diversas situações. Então, o coeficiente angular, como ele é a tangente de alfa, ele é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, y menos y0 sobre x menos x0. Esse é o nosso coeficiente angular quando a gente conhece dois pontos. Muito bem. Para a gente chegar na equação da reta, o que a gente vai fazer? Basta a gente multiplicar cruzado essa igualdade de frações, né, que a gente chama de proporção. Então, eu vou multiplicar isso cruzado, ó. Aqui embaixo é 1, eu tenho que y menos y0 vai ser o coeficiente angular que multiplica x menos x0. Bom, essa é a equação da reta. Só que é o seguinte, quando a gente vai usar isso daí para poder encontrar a equação da reta, a partir desses pontos, a gente vai escolher apenas um dos pontos para substituir nessa equação. E a gente pode substituir no x, y, se é um ponto, eu vou substituir só em um local também. Eu posso substituir no xy ou no x0 e y0. Eu tenho por hábito, e convido todos a vocês a fazerem o mesmo, a escolher sempre um ponto e substituir sempre no x0 e y0. Bom, eu vou explicar por que eu faço isso. Eu faço isso porque aí eu já chego direto na minha equação da reta, onde eu tenho o y e o x, tá? Eu consigo ter uma função de y em função de x. Não distante disso, essa é a equação da reta quando eu tenho os dois pontos para eu chegar numa equação, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que a equação geral da reta ela vai ser dada por ax mais by mais c, que é igual a zero. Olha só, basta eu usar essa fórmula aqui, que vem do coeficiente angular, e depois que eu substituir, eu dou um jeito de organizar a minha equação de forma que ela fique da maneira da equação geral. E tenho também uma outra equação que vai nos auxiliar muito, que é a equação reduzida da reta. Que na verdade, pessoal, é tudo uma coisa só, tá? São maneiras diferentes da gente escrever. Quando eu pego uma equação reduzida, eu posso, sempre que eu vou separar o y, se eu separo o y, eu tenho mx mais n. Só que esse m a gente já falou dele, olha que legal. Sempre que eu separar o y, o meu coeficiente angular, que é o mesmo m ali, ele é quem acompanha o x. E o n é o que a gente vai chamar de coeficiente linear. Então, o m é o coeficiente angular. E o n, vou pôr aqui separadinho, é o coeficiente linear.
Na verdade, o que vai interessar realmente para a gente é esse coeficiente angular, que, como eu disse lá no início, vai nos mostrar qual é a inclinação da reta. Mais para a direita, mais para a esquerda, e vai também nos auxiliar a chegar na equação da reta. Vamos ver um exemplo sobre isso. Olhem só. Vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar qual é a equação da reta. Exemplo. Que passa pelos pontos